Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, cabe-me encerrar os trabalhos parlamentares relativos à discussão do Orçamento e do Plano de Investimentos para 2012. Trata-se do último ano de mais esta legislatura autonómica, marcada, sem dúvida, pelas incidências da crise internacional, europeia e nacional, que se repercutiram nos Açores e pela grande preocupação face aos seus efeitos no desemprego. Nestes últimos tempos e nesta Assembleia, chamei muitas vezes a atenção para as notícias de uma degradação constante das economias externas de referência para os Açores, em especial da do continente português, e dos seus inevitáveis efeitos de contágio. Levar os Açores para a frente, com o país a andar para trás, tem sido, já o disse, como subir a montanha do Pico com um pesado fardo às costas, ou como andar em sentido contrário numa passadeira rolante. Conseguimos, por vezes, avançar, mas sempre com os riscos de regredir. Percebemos todos agora que a crise que vivemos não é criação nossa e que, felizmente, apesar das adversidades, temos conseguido manter muitos empregos e apoiar muitas empresas e famílias nas nossas ilhas, cuja situação tem sido agravada por medidas sucessivas e cada vez mais rigorosas, com aplicação direta nos Açores, quer resultantes do acordo com a Troika, quer por decisão do Governo Central, quer ainda por efeito da falta de financiamento bancário às economias privada e empresarial. Todavia, tal como a saída do país da crise não se fará fora de um contexto recuperador, pelo menos ao nível europeu, a superação das nossas dificuldades regionais também não se fará sem que o país dê sinais de um restabelecimento. Precisamos, assim, de uma Europa que rapidamente se restabeleça, para evitar o seu próprio colapso institucional e social, e de um país que a acompanhe nesse percurso reconstrutivo. Esta crise é um tempo simultaneamente ingrato e mobilizador para quem tem responsabilidades governativas. Ingrato porque chegam-nos males que não causamos nem procuramos, que podem destruir em escassos meses o que levou anos a construir. E mobilizador, porque não podemos cruzar os braços vencidos por essas consequências nefastas. A forma que escolhemos para governar não é vencida pelas contrariedades dos tempos. Governar é um desafio para vencer nos tempos de abundância, como nos tempos de contrariedade. Aqui estamos a fazer o que está ao alcance das competências e dos meios que a nossa autonomia nos proporciona para cumprir o objetivo de fazer com que a crise se sinta menos do que nos outros lugares e que, tal como chegou mais tarde, se vai embora mais cedo. Não duvidemos das nossas capacidades, nem tomemos a realidade sempre pela pior das notícias. Nos Açores, há muito para comprovar que o nosso governo, seja o regional, seja o da administração local, vale mais e tem melhores resultados. Temos, por exemplo, um número de desempregados maior do que tínhamos há um ano, é certo. Como, aliás, acontece em todos os países europeus. Ainda hoje foi anunciado o crescimento da taxa de desemprego nos países da zona euro. Mas mesmo assim,
Passamos a ter, desde 1998, taxas de desemprego sempre mais baixas do que a maioria das regiões do país. Temos, infelizmente, mais 6 mil desempregados do que em 1996. Mas temos também mais 21 mil açorianos empregados do que nessa data. Quando eu entrei para o governo, éramos, nas contas das famílias, os últimos do país inteiro. Hoje, o rendimento médio disponível das nossas famílias já ultrapassou o das famílias da região Norte, da região Centro e do Alentejo. São bons resultados da nossa autonomia. Há poucas semanas, o comissário austríaco de Política Regional e ainda há poucos dias o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, desmentiram categoricamente os que estão sempre nas lutas partidárias a desprestigiar os Açores, dizendo claramente que a nossa região é um exemplo de sucesso e do bom aproveitamento das ajudas europeias que pode e deve ser mostrado a todas as regiões. Em 15 anos, de facto, subimos 15 pontos na média de riqueza do país, tendo agora uma percentagem de 96% face à média nacional. Antes éramos os últimos. Em 1996, os Açores tinham um produto interno bruto per capita de 62% da média europeia. Em 2001, já passamos para 70%. Em 2008, para 73%. No ano seguinte, para 76%. E provavelmente agora, ainda mais. Tudo isso, ao mesmo tempo que a dívida dos Açores cresceu nos últimos 5 anos, apenas 1 ponto percentual em relação ao PIB. Enquanto a dívida nacional cresceu 25 vezes. Tudo isso, enquanto a dívida per capita de cada açoriano se tornou 6 vezes inferior à dívida média de cada português e 5 vezes menos que a de cada madeirense. Esses indicadores, tal como muitos outros, demonstram duas verdades. A primeira é de que ainda não vencemos algumas insuficiências que nos geraram, entretanto, outras dificuldades. Mas a segunda é de que, em comparação com os outros, fizemos um caminho melhor sucedido e podemos estar orgulhosos por o termos feito assim. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é preciso continuar o trabalho que fizemos e inovar face aos novos desafios com que agora nos confrontamos. Trabalhamos com muito rigor na elaboração do nosso orçamento e plano de investimentos para o próximo ano, auscultando atentamente os parceiros sociais, ouvindo os partidos políticos que adotaram uma conduta construtiva, dialogando com o próprio Governo da República e com os representantes da assistência financeira internacional a Portugal. E, ultimamente, ponderando o impacto do novo regime de apoio aos nossos investimentos cofinanciados pela União Europeia. Desse trabalho resultou uma evolução positiva, que será ainda hoje completada com dezenas de novas melhorias introduzidas por sugestões do Governo e propostas dos partidos. Ao longo destes últimos 16 anos, só por 3 vezes, o PS votou sozinho para viabilizar o plano de investimentos do Governo, o que demonstra que estamos a viver um período desde 1996, contrastante com o anterior, e que é marcado por um esforço continuado do Governo Regional
em gerar consensos e níveis suficientes de entendimento com outros partidos e parceiros sociais. Tenho pena que alguns partidos, e em particular o PSD, sejam tão lestos a desdenhar e a criticar e tão incompetentes quando se trata de indicar ou propor outros caminhos. Não basta a nenhum partido, por mais modesta que seja a sua representatividade eleitoral, ser o partido que diz mais vezes não. Julgando importante ser mais oposição do que os partidos da oposição, o PSD acaba por fazer menos oposição ao governo, mas mais oposição e prejuízo aos Açores. Para além de estar sempre a dizer que acabou o ciclo do PS no governo, disse-o em 2004 e o PSD perdeu. Voltou a dizer em 2008 e o PS venceu. E agora diz o mesmo para o mesmo acontecer em 2012. Para além de estar sempre a dizer isso, o PSD voltou a embaraçar todos os partidos representados neste Parlamento, revelando durante os debates a sua impreparação para governar e dando uma péssima imagem de um partido que devia ter outra responsabilidade. Foi o caso das propostas de alteração que apresentou e voltou a defender no início destes debates, alardeando cortes imensos no que designava como gorduras orçamentais. Apesar dessas propostas representarem afinal uma minudência na despesa que temos estado a apreciar, nem assim as conseguiu justificar ou quantificar quando instado a fazê-lo. Afinal, todos os partidos acabaram por descobrir que o anúncio que a líder do PSD fizera a 17 de novembro de redução de 20 milhões de euros nas aludidas gorduras não ia além de 1/10 do propagandeado. Ironicamente, este PSD nem na oposição consegue cumprir o que promete. Ou seja, se nem está preparado para ser o melhor partido da oposição, não há dúvida que ainda menos preparado está para um dia vir a ser governo. Mas a sua impreparação não se revelou apenas neste aspecto. Tinha já proposto aumentar os apoios às autarquias para facilitar a execução de investimentos com cofinanciamento comunitário. De tal modo se atrapalhou nas contas que o resultado acabou na conclusão de que, da forma proposta pelo PSD, se pagaria mais do que as obras custavam. Viram também desmentido o valor da dívida da região que propagandeavam, acabando por admitir que a sua líder se tinha enganado no critério de contabilização em, imagine-se, 1.000 milhões de euros. Ficou claro que a dívida da região, incluindo a da saúde, é no valor global de 1.500 milhões de euros. Bem diferente da que o PSD dizia e, convenhamos, quase irrisória se considerarmos a dívida da Madeira e, proporcionalmente, a do país. Para o PSD, a política tornou-se um fingimento. Parecer bem, aparecer muito e caçar o voto, com o cão ou com o gato, não interessa. Todos os dias anunciam que vão apoiar isto ou aquilo, conforme o lugar ou as pessoas que têm pela frente. Falam para dizer, candidamente, sobretudo, um pouco de nada. E acreditam que, repetindo uma mentira, ela, dita muitas vezes, pode vir a ser tomada como uma verdade. Essa é que é a política, a do PSD,
que degrada a democracia, que dá cabo da verdadeira política e dos políticos. Essa conduta é bem mais reprovável do que o erro de quem procura não errar ou do incumprimento de quem fez tudo para cumprir. O governo não é perfeito, mas não há dúvida que este PSD que temos não vive dignamente a cidadania. Para o PSD, repito, é tudo um fingimento. Veja-se o caso da sua proposta de redução em 50% dos custos associados à realização de estudos pela administração. Tomemos nota. Só nos últimos 5 meses, o PSD começou por anunciar a necessidade da criação de um centro de estudos de suporte a medidas de inovação curricular no ensino. A propósito das finanças regionais, propôs uma unidade técnica para elaborar estudos. Poucos dias envolvidos, volta a criticar decisões do governo, que, segundo diz, foram tomadas sem os estudos necessários. A seguir, fala de cotas leiteiras e logo reclama um estudo sobre o impacto da sua abolição. Antes já tinha defendido a proibição da venda de sementes transgénicas nas ilhas, enquanto faltarem estudos. Discute a localização em parqueamento da frota dos aviões da SATA e pede um novo estudo sobre o assunto. Analisa o problema de uma ruptura de água em Angra do Heroísmo e protesta por não terem sido realizados estudos técnicos em quantidade. Ouve falar da reutilização de resíduos e faz de imediato um requerimento ao Governo exigindo estudos sobre a utilização de biomassa nos Açores. Fala de transportes marítimos de passageiros e logo anuncia mais um estudo para o novo modelo. Na semana seguinte, quer o estudo das qualidades do leite na região. Pouco tempo antes tinha exigido um estudo sobre a situação da maternidade na adolescência. Nesta própria Assembleia está pendente a apreciação de mais uma proposta do PSD para que o Governo elabore um estudo sobre o bullying nas escolas. Tudo isso em apenas 150 dias. E diz agora com o maior desplante, para constar, que quer reduzir para metade o custo da realização de estudos. Tudo, como se demonstra, um grande fingimento. Mas, senhoras e senhores deputados, e açorianas e açorianos que nos ouvem, tenho ainda outra preocupação. É que nesta época de crise o poder central arranja sempre novas justificações para fomentar e praticar o centralismo que lhe está íncito e prejudicar os Açores. Está em curso, como disse há dias o presidente Mota Amaral, a velha técnica do garrote financeiro, usada repetidamente na nossa história para desmembrar as autonomias e desanimar os açorianos. Ora, para resistir a essa pressão negativa, contínua, é preciso que os partidos açorianos estejam no que mais interessa aos Açores, do mesmo lado do combate, do lado dos nossos direitos, do lado dos nossos interesses. É de novo aqui que, ao contrário dos outros partidos, o PSD nos preocupa. Pior do que a impreparação que demonstra e das simulações de que enferma, é a sua propensão para hipotecar os Açores, para curvar a espinha e rebaixar a autonomia só para agradar ao novo Governo da República. Um ministro diz que deixará de pagar a RTP e o PSD Açores vem logo dizer que devem ser os açorianos a pagá-la.
O Governo Central retira ao Orçamento Regional 5% da receita do IRS para não os dar do seu orçamento às autarquias. E o PSD vota a favor. O Governo pretende atribuir à região o déficit de exploração dos aeroportos da ANA nos Açores. E o PSD acha muito bem. A ANA adia sistematicamente o investimento de ampliação do aeroporto da Horta. E o PSD, em vez de instar o novo Ministro da Economia, exige ao Governo Regional que o pague. O Governo Central não estava a transferir as verbas para as casas do povo. E o PSD, ao contrário do PP que se empenhou connosco na resolução do assunto, logo se apressou a pedir o pagamento ao Governo Regional. Outro ministro diz que as evacuações médicas pela Força Aérea devem ser pagas pelo Governo Regional e o PSD não acha mal. Apelo, por isso, ao PSD para que honre a sua tradição autonomista e que não pense que, deixando prejudicar os Açores, conseguirá mais facilmente prejudicar o PS na condução do Governo Regional. Ninguém merece o quanto pior, melhor. Muito menos os açorianos. E quem assim pensa não é digno da sua missão de interesse público, nem será nunca, de certeza, recompensado pelo nosso povo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há uma agenda política emergente que supera o estrutural e o estratégico e que se prende com as necessidades mais prementes do emprego, das nossas famílias, das nossas empresas e da nossa região. Vivemos um período de excepcionalidade, pelo que também se impõem medidas de caráter excepcional e reorientações adequadas da despesa pública. Importa, pois, aclarar as nossas prioridades. Na área económica, destaco que para o Governo não subsistem dúvidas sobre a importância e o contributo que a economia agrícola, que a economia das pescas e que as indústrias transformadoras e as atividades exportadoras e substitutivas de importações em geral representam para os Açores, quer no plano estrutural, quer no plano conjuntural. Colocaremos, por isso, esses setores de atividade em 2012, de novo, no centro das nossas atenções e das nossas medidas. O mesmo faremos no caso do turismo, em que a nossa aposta será a de aumentar o número de turistas provenientes de mercados externos, de forma a compensar a retração do mercado nacional, disseminando igualmente esses fluxos pelo maior número de ilhas. Continuaremos também a atribuir grande importância à gestão rigorosa das nossas finanças regionais e concluiremos com o Governo da República que o protocolo de colaboração e entendimento que propus ao Primeiro-Ministro em julho passado, usando esse novo instrumento para assegurarmos os mecanismos de acesso da região ao sistema financeiro. Entre as nossas prioridades estarão igualmente as medidas que resultam da nossa percepção do estrangulamento criado pela atual relação das nossas empresas com o mercado bancário. O Governo não se pode substituir à banca, mas entende que pode fazer ainda mais pela melhoria dessa relação. Preparamos com essa finalidade, após consultas realizadas nos últimos 2 meses, junto de associações empresariais e de instituições financeiras, um novo pacote de medidas para 2012, das quais destaco a criação do Programa de Valorização do Emprego, destinado a empresas em risco de setores diretamente mais afetados pelas dificuldades associadas à falta de liquidez. Essas empresas poderão aceder a um empréstimo reembolsável sem juros pelo período de 6 anos e com 3 anos de carência de amortização de capital.
calculado em função do número de trabalhadores que tenham e mantenham no seu quadro permanente de pessoal, permitindo-lhes, simultaneamente, regularizar a sua situação com o fisco e a segurança social. A prorrogação da linha de crédito Açores Invest 2, que nos últimos meses já assegurou a disponibilização de crédito a mais de 300 empresas. Uma nova linha de crédito, com um financiamento até 20 milhões de euros, destinado a apoiar em geral as empresas no pagamento das suas dívidas a outras empresas regionais ou ao fisco ou à segurança social. Outra nova linha de apoio à reestruturação da dívida bancária das empresas dos Açores, mas associando a esse apoio a obrigatoriedade da banca assegurar um financiamento adicional que corresponda a um montante mínimo ou uma percentagem do refinanciamento concedido. Mais uma linha de crédito, neste caso de curto prazo, com bonificação de juros, destinada essencialmente às empresas de construção civil e do comércio, visando o financiamento intercalar para a aquisição de matérias-primas, subsidiárias ou equipamentos para a concretização de contratos já firmados. Por outro lado, no próximo ano teremos um renovado sistema de incentivos às empresas, que estabelece condições verdadeiramente excepcionais de fomento e apoio ao investimento. Há mais áreas que passam a ser apoiadas, há taxas de incentivo mais elevadas, os prazos para os componentes com reembolso são aumentados e assegura-se uma maior rapidez em todo o processo da sua concessão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero salientar outra prioridade em que está em causa fazer hoje o que é determinante para o nosso futuro e que se prende justamente com a nova importância da nossa condição de arquipélago oceânico. Como reafirmei há exatamente um ano neste Parlamento, o Mar dos Açores é o maior desafio estratégico que se coloca à nossa e às próximas gerações. Se excetuarmos, porém, algumas das considerações que têm sido proferidas nesta Assembleia pelo deputado do PPM, o Governo não tem sido acompanhado como gostava na atenção a este desígnio pela generalidade dos partidos de oposição. Urge, pois, insistir na centralidade e na importância deste tema e mobilizar a opinião partidária, a opinião especializada e a opinião pública em geral. Um simples olhar sobre o mapa mundo mostra-nos que a dispersão dos Açores pelo oceano gera uma das maiores zonas económicas exclusivas da União Europeia, com cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados. Se a essas águas acrescentarmos a imensa área de fundos oceânicos, que nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, pode ser considerada como extensão da plataforma continental em torno dos Açores, teremos já não 1, mas quase 3 milhões de quilómetros quadrados. Um território que dá uma nova dimensão às nossas ilhas, a Portugal e à própria União Europeia. Com a criação do Parque Marinho dos Açores, acrescentamos às áreas sob nossa jurisdição cerca de 100 mil quilómetros quadrados. Ou seja, um território que por si só é maior do que a totalidade do território emerso da República Portuguesa. A singularidade do nosso enquadramento tectónico determina as complexas características dos mares e dos fundos oceânicos que nos rodeiam, cuja riqueza biológica e geológica nos coloca no centro e na posse de um dos mais valiosos acervos de recursos vivos e de recursos minerais e energéticos desta zona do planeta. Nas nossas águas e fundos exuberam a biodiversidade, variadas áreas de pesca e um potencial biotecnológico que só agora vai sendo lentamente
desvendado. Se a riqueza biológica e o potencial para aproveitamento genómico e biotecnológico do nosso mar são grandes, igualmente importante é a sua riqueza energética e geológica. Mas uma riqueza ainda maior encontra-se nos fundos que nos rodeiam. A presença de sulfuretos polimetálicos muito ricos em cobre, um dos mais cobiçados metais da atualidade, que é mais de uma dezena de vezes superior à dos melhores mineiros encontrados em terra, e de concentrações interessantes de múltiplos outros metais, a que se aliam as profundidades moderadas ao longo da crista média atlântica e as facilidades logísticas que a proximidade dos nossos portos confere, tornam o nosso mar um destino extraordinariamente prometedor para importantes operações de extração mineral. Embora seja ainda prematuro anunciar investimentos ou valores, é já claro que os fundos marinhos dos Açores são e serão, de forma crescente, objeto de importantes interesses económicos e políticos por parte de uma multiplicidade de entidades. Deve ser claro para todos nós que quem nas próximas décadas controlar o mar dos Açores controlará uma imensa riqueza. Por isso, devemos estar prevenidos. Por isso, devemos estar unidos. É neste contexto que o Governo se tem empenhado ao longo desta legislatura, reforçando na sua orgânica o tratamento dos assuntos do mar. Regulamos matérias tão diversas como a arqueologia subaquática, a extração de inertes em torno das nossas ilhas, o planeamento da zona costeira, a gestão do domínio público marinho. Regulamos áreas essenciais como o licenciamento, a fiscalização e o regime contraordenacional em matéria das pescas. Incorporamos no direito regional importantes poderes correlacionados e aprovaremos em breve o novo regime jurídico relativo ao acesso a amostras de recursos naturais para fins científicos. Lideramos o financiamento do Departamento de Oceanografia e Pescas, conscientes de que o fortalecimento do nosso potencial científico e tecnológico no mar é uma prioridade inadiável. E desenvolvemos uma presença contínua, ativa e qualificada nos eventos internacionais que se relacionam com as políticas marítimas. A mensagem que aqui pretendo deixar é, pois, a de alertar e tornar claro que os Açores assumem o mar como uma das suas responsabilidades inalienáveis, estando prontos para uma gestão partilhada nas áreas em que a Constituição e o Estatuto assim determinam, mas jamais tolerando menorizações ou extorsões dos seus direitos. Que fique claro, mais do que a contestação em torno da centralização do poder no Estado liberal do século XIX, mais do que a reação a qualquer insulto ou limitação ocasional passados sobre exportações ou sobre impostos, mais do que a guerra das bandeiras ou a revolta da lavoura no 6 de junho, o mar vale todas as batalhas, porque o principal do nosso futuro não se prescinde de maneira nenhuma. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vou terminar, não sem antes, porém, deixar de transmitir uma mensagem de alento aos que atravessam dificuldades nos Açores. Em toda a minha vida política, procurei ser verdadeiro comigo
e com os que de mim esperam uma palavra, uma orientação, uma resposta ou um apoio. Não me iludo com os progressos, mas não desanimo com as contrariedades. É hora, pois, de continuar a trabalhar para ajudar e não, como fazem alguns partidos da oposição, continuar a falar para desencorajar. É hora de reforçar ainda mais o apoio às famílias que perderam rendimentos e proteção com as medidas prejudiciais tomadas a nível nacional. Temos a certeza de que não é possível compensá-las em todos os aspectos, mas vamos conseguir, certamente, ajudar diretamente as que se encontrem não só em situação de insuficiência habitacional, como nos casos de carência económica ou de sobreendividamento, de modo a que essas famílias honrem os seus compromissos, as suas rendas e amortizações para ajudar a pagar a educação dos seus filhos e cuidarem dos seus idosos. Manteremos, por isso, em 2012, o salário mínimo regional superior em 5%. O complemento de pensão, chamado cheque pequeno, será aumentado em 10%. As taxas moderadoras não serão alargadas a outros cuidados de saúde, como está previsto a nível nacional. A remuneração complementar para os funcionários públicos com ordenados mais baixos crescerá 3,5%, acima da inflação. A remuneração compensatória continuará em vigor. O complemento açoriano aos abonos de família para crianças e jovens será aumentado em 10%. Procedemos à atribuição gradual aos filhos das famílias carenciadas de manuais escolares gratuitos e de outros materiais e intensificaremos a ação social escolar nos transportes e nas refeições. Não aumentaremos no próximo ano os valores a pagar nos serviços de apoio ao domicílio, creches, jardins de infância e ateliês dos tempos livres e dos lares de idosos, e aumentaremos em 10% o apoio aos doentes deslocados. Senhoras e senhores deputados, açorianas e açorianos, é assim que vamos continuar a governar, ajudando quem precisar, encorajando quem desanimar, apoiando os empreendedores e honrando todos os que, vivendo nas nossas ilhas, querem poder continuar a confiar na nossa autonomia e na nossa condição açoriana. Vamos ao trabalho. Muito obrigado. Vivam os Açores.